O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus lhes disse: Lançai a rede à direita da barca, achareis, e lançareis, pois. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiram puxar para fora, por causa da quantidade de peixes. Então os discípulos, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que arrastastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estavam cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atreveram a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o peixe e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo. Quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não quereis ir. Jesus disse isso. Este significado com que a morte Pedro iria glorificar a Deus. Acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Amados filhos e filhas, a palavra do Senhor hoje, dirigida para nós, tem como palavra-chave a obediência. A obediência é a chave que abre as portas do céu. A obediência é o credencial que me faz entrar na presença de Deus e alcançar o milagre na minha vida. Quando eu vivo debaixo da obediência, até mesmo o que eu não mereço, o Senhor me concede. A obediência, o microfone não está obedecendo. A obediência é o sentido da nossa fé cristã. Obediência não tem nada a ver com a nossa opinião, porque nem sempre a nossa opinião é a válida, mas sempre a vontade de Deus é a certeza da nossa vitória. Por isso Deus, Ele não quer Deus não quer o que eu compreendo. Deus não quer a minha opinião. Ele quer a minha obediência. Por isso que os discípulos, eles foram proibidos de pregar em nome de Jesus. Eles foram proibidos de anunciar o Evangelho. E mesmo assim eles foram anunciar. E Pedro disse: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Nós estamos falando aqui da primeira leitura que ouvimos de Atos dos Apóstolos. Pedro aqui já havia compreendido. É preciso obedecer a Deus antes que os homens. Nós precisamos compreender isso, porque daqui a algum tempo nós vamos viver um tempo de muita perseguição. A igreja será perseguida, o cristianismo será perseguido. E o crescimento do comunismo no mundo tem levado os cristãos a sofrerem e a igreja a ser perseguida. O comunismo também está de olho no Brasil. E se nós não vigiarmos, não prestarmos atenção, nós iremos viver o que o Chile, a Venezuela e muitos outros países estão vivendo. A grande perseguição, a grande raiva ao cristianismo. Muitos já chamam de cristofobia, horror a Cristo, horror aos cristãos. E nós viveremos um tempo de grande perseguição. Eu fico pensando, as pessoas que têm vergonha de hoje rezar um terço dentro de um ônibus ou no ponto de ônibus, pessoas que têm vergonha de vir para a igreja com a sua Bíblia nas mãos, pessoas que têm vergonha de usar uma camisa com a estampa de um santo ou uma frase bíblica. Imagine quando a perseguição chegar. Será que essa pessoa vai ter coragem de usar? Claro que não. Por isso nós precisamos estar preparados e precisamos honrar o nosso nome de cristãos. Queridos, a obediência é a chave da nossa vitória. Vamos ver no Santo Evangelho. Nós ouvimos que os discípulos estavam no mar de Tiberíades e Jesus estava chegando lá. Os discípulos, eles estavam ainda angustiados, sem entender o que estava acontecendo. Jesus antes já havia aparecido para eles 2 vezes, essa vez aqui foi a terceira, mas Jesus já havia aparecido para eles 2 vezes. E eles não estavam compreendendo o que estava acontecendo, eles estavam desnorteados, eles estavam angustiados, o medo tomava conta do coração deles. E quando nós deixamos o medo tomar conta do nosso coração, nós nos afastamos dos propósitos de Deus, nós esquecemos as promessas de Deus. E assim Pedro, nesse momento, ele esquece das promessas de Deus, quando ele diz: eu vou pescar.
Nessa simples frase, eu vou pescar, ele não está dizendo, eu estou com fome, vou atrás de alimento. Ele não está dizendo, vou ali me divertir para o tempo passar. Ele não estava vivendo um hobby. Quando Pedro diz, eu vou pescar, ele está frustrado, desanimado, e por isso ele quer voltar para a sua vida antiga de pescador. Mas Jesus já o havia tirado dessa vida. Jesus disse que a partir daquele momento, o momento que o Senhor encontra com ele e chama para o seguir, Jesus disse, a partir de agora, vós sereis pescador de homens. Então Pedro não era mais para ser pescador, mas quando ele estava frustrado e desanimado, ele quis voltar para a vida velha. E ele aqui já é um líder. Ele aqui já é um chefe. Ele aqui já é um papa. E por isso que quando ele diz, eu vou pescar, os outros discípulos disseram o quê? Eu vou também. Porque um líder desanimado desanima toda a equipe. Um coordenador desanimado desanima toda a pastoral. Um padre desanimado desanima toda a paróquia. Uma pessoa desanimada desanima a todos que estão em volta. Até mesmo dentro de casa, quando alguém está desanimado, a gente tenta ajudar aquela pessoa e às vezes a gente não consegue, e a gente vai percebendo que o desanimado está conseguindo me desanimar e eu, o animado, não estou conseguindo o animar. O desânimo, ele vai tomando conta de quem está perto. Então Pedro está desanimado, ele diz, eu vou pescar. Os outros discípulos disseram, eu vou também. E foram. Mas aqui existe uma diferença na nossa vida aqui, muito grande. Quando nós seguimos a Cristo, o dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos tornamos totalmente dependentes dele. E não importa o que temos, o que somos, o dinheiro que temos, o que estudamos, não importa quantos diplomas temos, não importa quais são as nossas especialidades, quais são as nossas experiências, o que conta é que depois de conhecê-lo, não sabemos fazer mais nada sem ele. Depois que o conhecemos, desaprendemos a fazer as coisas sozinhos, e daí para frente só conseguimos render algo quando ele é o sentido, o centro e a razão da nossa vida. Por isso Pedro nasceu pescador, mas quando ele decidiu voltar para a vida velha, ele não soube mais pescar, ele não conseguiu mais pescar, porque não adianta você bater cabeça e você perder tempo. Compreenda, agora, o que você for fazer sem Deus, não vai dar certo. Porque ele passou a ser o dono, o sentido e a razão da sua vida. E o dia que você entregou a sua vida a ele, ele levou isso tão a sério, que você não consegue fazer mais nada sem ele. Você sabe fazer um bolo delicioso, mas se você sair da graça de Deus, o seu bolo vai solar. A sua vida vai desabar. Porque você um dia entregou a sua vida para ele, um dia você entregou a sua família para ele, e a partir desse momento, você se fez dependente dessa presença. E quando você sai dessa presença, tudo desmorona, tudo dá errado. Por isso que nós às vezes quebramos a nossa cabeça e perdemos muito tempo quando queremos insistir no que não está dando certo. Porque às vezes aquilo que não está dando certo não é ação do diabo, não. Muitas vezes aquilo que não está dando certo é Deus que não está permitindo você alcançar o que você tanto deseja, porque Ele sabe que se você obtiver aquilo, você vai sair da presença dEle. E tudo aquilo que você faz sem Deus ser o centro só vai servir para te destruir. Ele precisa ser o centro. Então existem coisas na nossa vida que nós consideramos como perdas, mas na verdade são livramentos de Deus. Assim, queridos, Pedro, ele foi pela sua própria vontade. Os discípulos foram pescar debaixo da palavra de Pedro. Pedro foi pescar porque ele queria voltar à vida velha, ele estava desanimado. Quantas vezes nós que conhecemos Jesus,
Às vezes temos vontade de voltar para a nossa vida velha, de nos vestir como nos vestíamos, de andar onde andávamos e de nos comportar como nos comportávamos. Quantas vezes nós olhamos para a sorte dos ímpios? Quem são os ímpios? Aqueles que não buscam, que não servem a Deus. Quantas vezes nós olhamos as pessoas que não servem a Deus e muitas vezes temos inveja dessas pessoas e pensamos de forma errônea: na vida daquela pessoa dá tudo certo. Ela não reza, não faz jejum, ela não vive santidade e na vida dela parece que tudo dá certo. Ela tem um emprego bom, mas arranjou outro melhor. E eu ainda estou aqui desempregado. E às vezes nós temos inveja de quem não é de Deus. Inveja até de uma família que não busca Deus. Às vezes parece até que é melhor que a nossa. Mas a Bíblia vem nos garantir lá no livro de Provérbios que não podemos ter inveja da sorte dos ímpios. Porque a sorte dos ímpios é como fogo em palha seca. E o que acontece com fogo em uma palha seca? Rapidamente ele sobe, faz um fogo bonito, exuberante, uma grande chama, mas da mesma forma que se acendeu, rapidamente também se apaga. E aquilo que é construído em Deus, eu gosto de dizer, acendemos o fogo na madeira verde, abanamos até a madeira perder toda a água. Depois a madeira começa a ressecar. E daí a madeira começa a pegar fogo. A gente tem que abanar, colocar coisas para serem sacrificadas, que são as nossas vontades. Precisamos queimar algo junto da madeira para que aquele outro objeto possa servir de combustão e mais rapidamente acender a madeira. E a gente assopra, abana, que dificuldade, e assopra. Mas quando o fogo que Deus acende pega na nossa vida, não tem nada que apague. E a madeira que deu trabalho de acender nunca mais vai se apagar, porque ela mantém uma chama viva e acesa dentro de nós. Isso é a presença de Deus em nós, que nos ensina a esperar, a sacrificar e aguardar o agir de Deus acontecer na nossa vida. Pedro, ele entrou aqui em desespero, ele quis voltar para a vida velha, e você não pode voltar para a vida velha, você não pode chorar a cebola do Egito, porque você deveria estar lá, porque antes era tudo melhor, porque tem gente que nem busca a Deus e é mais feliz, porque a igreja é cheia de gente problemática, e tanta coisa, é melhor lá fora. Saiba você, que se nos afastarmos da presença de Deus, as coisas ficarão piores. Ontem eu falei um testemunho que eu ouvi lá em Coração de Maria, de uma pessoa, e essa pessoa, eu dizia: olha, a primeira vez que a imagem do Senhor do Bonfim veio na Suburbana, foi na nossa festa de Nossa Senhora das Dores, 2019, quando reinauguramos a igreja. Olha, a primeira vez que o Senhor do Bonfim veio aqui em Coração de Maria, aconteceu uma coisa muito forte comigo. Eu falei: o que foi? Aí ela me dizia que estava na igreja, a imagem estava próximo, estava no presbitério, e ela, olhando para a imagem, e ela viu uma pessoa muito problemática, dentro da paróquia dela, uma pessoa muito chata, muito difícil, ela dizia isso, e ela olhou e viu que aquela pessoa estava ali, próximo do andor, cuidando, e ela olhou para Jesus, e ela falou: Jesus, como é que o Senhor deixa essa pessoa tão insuportável estar aí, tão perto do Senhor? Aí ela disse que tomou um susto, que ela ouviu Jesus dizer bem no ouvido dela: se essa pessoa não estivesse aqui, ela seria ainda pior. Aí ela disse que chorou e sentiu Jesus falar profundamente para ela, e isso fez com que ela também olhasse para a vida dela e percebesse os defeitos dela. Então, queridos, não podemos nos afastar da presença de Deus. Se nos afastarmos da presença de Deus, nós seremos iguais ou piores do que as pessoas que estão lá fora e não têm compromisso com o Senhor. Deus não precisa do meu louvor, Ele não precisa do meu sacerdócio,
Ele não precisa da adoração de ninguém, ele não precisa da oração de ninguém, porque ele já é Deus. E por mais que eu o louve, nada vai acrescentar em quem ele já é, porque ele já é o eu sou. Se eu deixar de louvá-lo, se eu abandonar o meu sacerdócio, se você abandonar a sua vida de oração, se você abandonar a Santa Missa, é você que vai cair na lama. É você que precisa de Deus. Sou eu que preciso estar na presença dele. Ele não precisa do meu louvor. Eu é que preciso louvá-lo e estar na casa dele, porque quando eu me afasto da presença dele, a lama e a podridão tomam conta dentro de mim. Antigamente, quando eu era criança, eu ficava tentando compreender como é que uma pessoa era colocada dentro de um caixão, depositada em uma gaveta, e como é que a pessoa se enchia de tantos bichinhos. Como é que aqueles bichinhos entravam dentro daquela gaveta, dentro do caixão, e começavam a comer o corpo da pessoa? Eu ficava querendo entender por onde eles passavam. E somente depois que eu comecei a estudar, que eu compreendi que esses bichinhos já estavam dentro de nós. São bactérias que não conseguem se desenvolver, porque os nossos glóbulos brancos, eles lutam constantemente para defender o nosso corpo. E quando nós morremos, os glóbulos brancos, eles também morrem. E morrendo a defesa do corpo, aqueles bichinhos tão insignificantes e pequenos começam a comer o nosso corpo, começam a crescer e devoram o nosso corpo inteiro. Então eu compreendi que o mal já estava dentro de nós, que o germezinho, ele já está dentro de nós, e ele só não cresce porque os glóbulos brancos lutam constantemente para defender o nosso corpo. E isso me faz pensar, isso nos convida a pensar que não podemos nos afastar da presença de Deus e que o maior inimigo da minha salvação sou eu. E quando eu me afasto do Senhor, eu perco a defesa da minha alma, eu não tenho mais força para vencer aquilo que tenta me destruir. E quando eu abaixo as minhas armas, o próprio mal, a própria maldade começa a crescer dentro de mim e o mal toma conta e destrói a minha vida por completo. Mas se eu estiver na presença de Deus, esses glóbulos brancos, que é a força espiritual da minha alma, vai sempre inibir, neutralizar e impedir que esses germes cresçam dentro de mim. Então sou eu que preciso estar vivo na presença de Deus para que o meu maior inimigo, eu mesmo, o meu ego, a minha vontade, a minha carne, a minha natureza não quer Deus, a sua carne não quer Deus, a nossa carne quer aplauso, a nossa carne quer prazer, a nossa carne quer vícios, a nossa carne quer facilidades. Então quem quer Deus dentro de mim, Padre? Quem quer Deus dentro de mim é a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo, a minha alma ela luta querendo a vontade de Deus, e às vezes a minha alma grita pedindo socorro, com saudades de Deus, e eu só consigo compreender o grito da minha carne, e tento satisfazer o prazer da minha carne, ainda prejudicando ainda mais a necessidade da minha alma. Então, queridos filhos, não nos afastemos da presença do Senhor, porque senão o próprio mal, você mesmo se destrói. Porque eu sempre gosto de dizer, o nosso maior inimigo não é Satanás, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Satanás é sim o nosso segundo maior inimigo, porque ele só alcança, ele só consegue algo na minha vida quando eu permito. Ele não pode invadir, ele não pode me empurrar. Agora, se eu permitir o agir dele na minha vida, ele me destrói. Então, por isso que a palavra de Deus e os santos nos ensina a matar o nosso ego, mortificar a nossa carne, enquanto a sociedade hoje grita que devemos satisfazer o desejo da carne, que devemos liberar o nosso ego, que devemos fazer aquilo que queremos. A palavra do Senhor nos diz que não existe comunhão entre trevas e luz, não existe comunhão entre carne e espírito. Por isso Pedro, ele estava em desespero e ele quis voltar para a vida velha. E você vai voltar para a sua vida velha? Não importa o que você está passando,
Não é benzedeira que vai trazer milagre para a tua vida, porque o diabo ajuda, mas depois o boleto chega e você vai ter que perder a sua alma para pagar favores ao inimigo. É melhor esperar o agir de Deus, é melhor esperar a promessa de Deus se cumprir na nossa vida, do que ir atrás das coisas que nós já sabemos que não é de Deus. O que não é de Deus não serve para nós. O que não é de Deus, eu vou buscar na mão do pior agiota que existe no mundo, que se chama Satanás. Ele faz favores, mas ele quer tomar a sua alma, ele quer tomar a sua vida, porque ele tem inveja de tudo aquilo que você hoje é, e ele lembra de tudo aquilo que ele perdeu. Então, vigia e protege a sua alma, e não se venda ao diabo. Permaneça na presença de Deus, que a resposta dele já está chegando na sua vida. Assim, queridos, Pedro lançou a rede a noite inteira e nada conseguiu pescar. Porque quando nós estamos debaixo da nossa vontade, nada dá certo. Mas Jesus chegou para eles e disse: vocês têm alguma coisa para comer? Não, não temos. Por quê? Porque nós passamos a noite inteira aqui e nada conseguimos pescar. Aí Jesus disse: lança a rede para a direita e achareis. Pedro poderia dizer o quê? Sai para lá, rapaz, você é carpinteiro. Seu pai te ensinou a mexer com móveis. Eu sou pescador desde menino. Eu sei que não dá, não tem jeito. Pedro poderia questionar Deus, mas ele obedeceu. E quando nós obedecemos a Deus e deixamos de lado o nosso orgulho, quando nós obedecemos a Deus e deixamos de lado a nossa opinião, o agir acontece. Porque às vezes a gente fala: por que eu vou fazer isso? Não vai dar certo. Mas se Deus diz que vai dar, criatura, é porque vai dar, obedeça. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Mas como, padre? Eu não sei, meu filho. Mas se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Ele abre portas até onde não tem parede. Ele vai agir na sua vida. E por isso, Pedro obedeceu. Ele obedeceu. E porque ele obedeceu, diz a palavra, que ouvindo que era o Senhor, ele jogou a rede e trouxeram, ele percebeu que a rede estava tão cheia que foi difícil para os discípulos puxar. A rede estava lotada, mas mesmo assim a palavra de Deus diz que a rede não se rompeu. Por que não se rompeu? Porque Deus, Ele ainda não te deu o que você tanto está querendo. É porque primeiro Ele está fortalecendo as suas redes, para quando Ele te der uma quantidade de peixes que Ele deseja te dar, as suas redes sejam capazes de suportar a quantidade de bênçãos que Ele vai te dar. Sabe por que você ainda não colheu? Porque Ele primeiro está preparando o celeiro, primeiro Ele está preparando o armazém, Ele está preparando um prédio, porque na hora que você começar a colher, você precisa ter o lugar para colocar a quantidade de bênçãos que Ele vai te dar, e a quantidade de bênçãos que Ele vai te dar, vai ser tão grandiosa, que você ainda vai ter que dar aos outros, você vai receber, e ainda vai ter que dar, porque existiam ali 12 pessoas, quem eram as 12? 11 discípulos e Jesus. Por que 11? Porque Judas aqui já havia morrido. Então o que acontece? Ele pega e recebe 153 peixes, mas 153 peixes para 12 pessoas, será que não é muito? Tendo em vista que quando os discípulos chegaram, já tinha peixe assado, e não foi peixe que foi pescado por eles, porque Jesus chegou na frente, acendeu o fogo, preparou o peixe, temperou o peixe e botou o peixe para assar. Ele manda você fazer apenas para obedecer, mas Ele já tem controle de tudo. A sua parte é fazer, mas quando você chega, Ele já está com tudo pronto. Ele só queria que você obedecesse. Então existiam ali, padre, 12 pessoas. E por que Jesus deu 153 peixes? Primeiro, porque tinha mais peixe do que gente. Porque o Senhor está dizendo: quando eu começar a fazer, você vai ter para dar, e você vai ser obrigado a dar.
Eu vou te dar, mas você vai ter que dar, porque a bênção não vai ser só para você não. Quando eu fizer na sua vida, você vai ter de sobra para dar. Então existiam ali 12 pessoas, 153 peixes. O que aconteceu com os outros peixes, padres? Eles doaram os peixes, porque aquilo que Deus faz cair na sua rede não é só para você não. Aquilo que Deus faz cair na sua rede é para você abençoar a vida do outro. Ele te abençoa para você abençoar a vida do outro. Ele te dá para que você aprenda a também dar para o outro. E não é somente dinheiro não, é alegria. Ele vai te dar tanta alegria que você vai derramar alegria por onde você passar. Ele vai te dar tanta prosperidade que hoje você não tem, mas você vai ter para ajudar quem precisa. Sabe qual é a chave de tudo isso? O padre já falou. Qual é? Obediência. Obedeça. Então, por que Jesus deu 153 peixes? Primeiro, eu já disse, deu de sobra para você dividir. Mas por que 153, padre? Por que não foi 150, 180? Porque todos sabiam que ali no mar de Tiberíades, olha que coisa forte, existiam 153 espécies de peixe. Sabe o que Jesus fez? Ele fez um peixe de cada espécie cair na rede dos discípulos para ensinar para eles e ensinar hoje também para nós que Ele está no controle de tudo da nossa vida. Como não faltou nenhuma espécie de peixe ali, não vai faltar também nada na sua vida, porque Ele está providenciando, tomando conta de tudo. Tudo está no controle dele, e Deus é especialista, detalhista em cuidar de você. Por isso Ele te dá não apenas 153 peixes, mas Ele deu um peixe de cada espécie. Eu não sei se você está entendendo, o Senhor está olhando para você e está dizendo: eu estou no controle de tudo. Nada passa despercebido dos meus olhos. Eu estou tomando conta de tudo. Diz a palavra: os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Porque as Sagradas Escrituras teve o cuidado de dizer que eles estavam perto da margem, a cerca de 100 metros, e ainda disse aqui que Jesus já tinha amanhecido. Por que a Bíblia trouxe a distância e também o horário? Porque nós sabemos que o melhor horário de pescar é à noite. Nino está aqui, gosta de pescar, entende? O melhor horário de pescar é à noite. Porque à noite os peixes, eles saem das águas mais profundas. E quem são os peixes que habitam nas águas mais profundas? São os peixes menores ou os peixes maiores? Por isso que a palavra diz 153 grandes peixes. Não foi piabinha nem sardinha não. Foram 153 grandes peixes, porque à noite os peixes saem das águas profundas e visitam as margens do mar, porque está em silêncio. Porque se existe um animal sensível a barulho e esperto, é o peixe. O peixe, o olho dele faz isso, 180 graus, ele controla tudo que está do lado de fora. Ele está... Olharam para mim, por quê? Aí o peixe, ele está dentro do aquário, e no aquário ele consegue perceber que alguém está se aproximando, está jogando ração, alguém está passando por perto. O peixe controla tudo que está ali. Então o peixe, ele não vem para as águas rasas. Os peixes grandiosos, não vêm para as águas rasas quando o dia amanhece, por causa do barulho. Quem pesca durante o dia está pescando por hobby, mas quem pesca por profissão, pesca de madrugada. Por isso que a palavra diz, já havia amanhecido e estava perto da margem, para dizer o quê?
que essa pesca, ela foi surreal. Essa pesca, ela foi milagrosa. Essa pesca nem deveria ter existido com essa proporção, porque estava no raso e ainda era de dia. Sabe por quê? Jesus espera a sua situação ficar cada vez mais difícil, porque quanto mais difícil, maior é a glória dele. Então não importa como Esté está agora, Luiz. Importa é que a glória de Deus pode levantar Esté a qualquer momento, porque Ele espera a situação da nossa vida, não importa a situação da nossa vida, Ele entra, e quanto maior for o nosso problema, maior é ainda a glória de Deus. Quanto maior for as minhas provas, maior ainda será a glória de Deus. Quanto maior for a sua dificuldade, vamos dizer juntos, maior ainda é a glória de Deus. Então ele não saiu correndo para curar Lázaro, ele esperou Lázaro morrer. Ele não esperou apenas Lázaro morrer, ele esperou passar 4 dias e cheirar mal. Quanto mais difícil, melhor para Jesus. Quanto mais impossível, melhor para ele manifestar o seu poder, a sua glória, e mostrar para mim e para você que nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Diz a palavra, nem uma folha sequer cai de uma árvore sem a permissão do trono do Altíssimo. Então não é a sua vida que vai passar despercebida, não é o seu problema que está esquecido. Deus está no controle de tudo, da sua vida e de todas as suas necessidades. Se eu fosse você, eu ia dar um glória bem bonito aí agora. Eu disse bem bonito. Então, amados, olhem a diferença. Eu jogo a rede a noite inteira e não pego nada. Mas quando eu estou debaixo da palavra, obedecendo a palavra, agora, olha a diferença. Eu jogo a rede porque Deus, Ele nunca vai fazer a parte que cabe a você. Ele poderia fazer com que os peixes pulassem dentro da barca, mas a sua parte você tem que fazer. Ele pode fazer? Pode, mas ele não trabalha com preguiçoso e nem acomodado. Você tem que fazer a sua parte. E qual é a sua parte? Jogar a rede. E sabe qual é a parte de Deus? A parte de Deus agora é fazer com que os peixes pulem para dentro da sua rede. Então não é a sua rede que pesca, são os peixes que pulam para dentro da sua rede. Não é você agora que sai correndo atrás da bênção. Tome posse disso aqui agora. É a bênção que sai correndo atrás de você. São os peixes que pulam dentro da sua rede. Porque quando você está na obediência, você não tem que sair correndo atrás de peixe. É o peixe que pula para dentro da sua rede. Não é você que sai correndo atrás da bênção. Agora é a bênção que corre atrás de você, porque esses sinais acompanham aqueles que servem e obedecem a palavra de Deus. Então aplaude a palavra de Deus. E aqui o evangelho termina com Jesus perguntando 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E assim Jesus pergunta 3 vezes, e na 3ª vez, Pedro já responde, já triste: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o ama. Jesus, ele sonda os corações, sim ou não? Então Pedro falou a verdade: Senhor, por que o Senhor está perguntando? O Senhor sabe tudo. Mas o que Pedro não havia compreendido é que quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Não é Jesus que precisa compreender que Pedro o ama, é Pedro que precisa compreender o quanto ele ama Jesus. E quando eu compreendo o quanto eu amo o Senhor, eu não troco ele por nada. Quando eu compreendo quem ele é na minha vida, eu não abandono ele por nada. Quando eu compreendo quem ele é na minha vida, eu aprendo quem ele é e relembro, tomo consciência de quem eu sou. Quando eu sei quem Deus é, eu também sei quem eu sou. E sei que sou um filho amado, escolhido, eleito e que estou debaixo de promessas. Não posso me comportar como todo mundo se comporta.
Então, Jesus perguntou para Pedro 3 vezes. E em cada vez que Pedro negou, naquele dia em que as pessoas perguntaram: você não é seguidor daquele homem? Não, nunca vi esse rapaz ali, não. Uma vez eu vi você com aquele Galileu. Nunca vi aquele rapaz. Eu te vi ali um dia, você não é um discípulo dele, não? Eu nem conheço esse rapaz ali. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Sabe por quê? Quem segue Jesus de longe acaba o negando. Pedro estava acompanhando tudo o que estava acontecendo, mas ele estava acompanhando de longe. Apenas João, como discípulo, estava acompanhando Jesus por perto. E quem está por perto não nega Jesus. Quem está por perto vai até a cruz. E quem vai até a cruz chega primeiro no sepulcro vazio e se torna testemunha da ressurreição. Quem está aos pés da cruz de Cristo está mais perto da vitória. Não é à toa que João foi o primeiro que chegou no túmulo, mas ele não entra. E por que João não entrou, padre? Porque ele já respeitava o papado de Pedro. Ele chega primeiro, vê o túmulo, mas não entra no túmulo. Ele espera Pedro, mais velho, chegar por último. E quando Pedro entra, quando Pedro chega depois, ele entra. Porque, meus queridos, quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Também 3 vezes Pedro teve que professar amor a Jesus. Em cada queda nossa, a mão de Deus está estendida para nos levantar. Em cada queda nossa, a misericórdia do Senhor está sendo derramada sobre a nossa vida. E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aquele Pedro que estava seguindo Jesus de longe e acabou o negando, no final da sua vida, ele foi condenado à morte lá em Roma. E ao ser condenado à morte, ele também foi condenado para ser crucificado, porque era comum na época a crucifixão. E naquele momento ele teve medo. Ele não teve medo, mas ele disse: eu não quero ser crucificado da mesma forma que o meu Senhor. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Enquanto ele seguia Jesus de longe, ele foi capaz de negá-lo. Mas quando ele voltou a seguir Jesus de perto, ele foi capaz de dar a sua vida e ainda pedir para ser crucificado de cabeça para baixo. Não sei se você está entendendo, mas o Senhor, Ele está hoje perguntando também para você: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Fica de pé nesse instante. O Senhor, Ele trouxe você hoje aqui para dizer para você que não adianta você se desesperar. Ele está no controle de tudo. E Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle de tudo que você está passando. Às vezes Deus tira as coisas do nosso controle e a gente diz: não compreendo, não sei o que fazer, porque nós somos tão desconfiados que não confiamos nem sequer em Deus, em abandonar a nossa vida e viver da providência e depositar tudo na mão dele. Nós gostamos das coisas no nosso controle, mas quando as coisas saem do nosso controle e passa para o controle de Deus, nós achamos que as coisas perderam o controle. Mas o Senhor está aqui para dizer para mim e para você: tudo está nas minhas mãos. Então levanta as suas mãos agora e agradece ao Senhor por Ele tanto cuidar de você. Levanta as suas mãos agora e agradece ao Senhor por Ele cuidar da sua vida, por Ele não deixar faltar nada na sua vida. Coloca as suas mãos para o céu e agradece ao Senhor. E diz para Ele que você vai esperar,
que você vai manter as suas redes no lugar certo. Você vai jogar as suas redes no lugar certo. E você vai esperar os peixes pularem para dentro da sua rede. Porque a sua parte é jogar a rede. E de fazer o peixe pular é do Senhor. Agradeça a Ele e diga: muito obrigado por cuidar da minha vida. Muito obrigada. Muito obrigado por acalmar o meu coração neste dia. Obrigada, E me mostrar o quanto eu preciso confiar. O quanto eu preciso esperar. As coisas, eu repito, não estão fora do controle de Deus. As coisas estão fora do seu controle. Mas quem disse que é você que tem que estar no controle? Quem tem que estar no controle da sua vida é Deus. É Ele. É Ele. Ele é que deve estar no controle da sua vida. Por isso, diz para Ele que você vai aguardar. Diz para Ele que você espera. Diz para Ele que você não precisa compreender tudo. Diga: Senhor, eu não preciso compreender tudo. Eu preciso é ter fé e esperar o teu agir acontecer. Senhor, eu não preciso ter tudo nas minhas mãos. Eu preciso é depositar em tuas mãos e saber que em tuas mãos a semente frutifica mais rápido, cresce mais rápido. E agradeça a Ele por estar à sua frente, por agir. Agradeça a Ele pelo amor que Ele tem por você. E assim como Ele perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? O Senhor hoje pergunta para você, seu Bernardo, Silvinha. O Senhor pergunta para você, Maria. O Senhor pergunta para mim, pergunta para cada um de nós: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Levanta as suas mãos e diz para Ele o quanto você o ama. Levanta as suas mãos e diz para Ele qual é a medida do seu amor. Levanta as suas mãos e diz para Ele como é a forma que você o ama. Diz para Ele o quanto você o ama, o quanto você precisa dEle. Diz para Ele o quanto você precisa estar na casa de Deus. Diz para Ele o quanto você precisa estar aqui. Diga a Ele o quanto você precisa do agir dEle, da providência dEle. Diz para Ele o quanto você o ama. Eu quero ouvir a sua voz, igreja, exaltando o Senhor e agradecendo por tudo aquilo que Ele já fez e está fazendo nas nossas vidas. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado um coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar nos passos seus. Entrega-te
Levanta as suas mãos e recebe forças. Forças te darei. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz: quero guiar os passos teus. Entrega-te então, farei morada em teu coração. Os braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Vamos cantar mais uma vez do começo. Que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrará. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz: quero guiar os passos teus. Entrega-te então, farei morada em teu coração. E os braços meus descansarás. Levanta as suas mãos. Forças te darei. Recebe forças do Senhor. Forças te darei. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os braços teus. Entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei, forças te darei. Levanta as suas mãos para o céu e recebe essas forças. Recebe essas forças e vai pedindo forças ao Senhor. Forças te darei. Forças. Forças te
forças te darei. É o que a gente quer hoje pedir para a Caetana, que perdeu a sua irmã esses dias. É o Senhor que está dizendo: recebe forças. Recebe forças do Senhor. Canta com força. E aplaude esse Deus que te dá forças. Aplaude esse Deus que te dá forças. Aplaude esse Deus que te sustenta. Aplaude esse Deus que te sustenta. Ele te sustenta. Ele te sustenta. Ele te sustenta. Aplaude com força. Forças te darei. Forças. Segura aí. Quantas vezes você disse: eu não aguento mais, e o Senhor te disse: forças, forças te darei. Quantas vezes você disse: eu não aguento mais essa pessoa, e o Senhor disse: eu desisti de você, mas eu não aguento mais. Forças te darei. Amém, Jesus. Senhor, eu não estou aguentando viver do jeito que eu estou. Forças te darei. Senhor, tem sido difícil. Forças te darei. Ele não diz: vou tirar o problema. Ele diz: vou te dar força para você vencer o problema. Amém, Jesus. Você diz: tira. Ele diz: suporte. Como? Forças te darei. Forças te darei. Você quer tirar a sua rede e quer comprar uma lata de sardinha. O Senhor está dizendo: joga a rede de novo. Não busque o mais fácil. Busque obedecer a Deus. Tem coisas na nossa vida que a gente não compreende, né, Caetana? Essa dor que você está sentindo. Você que tanto lutou, orou pela sua irmã. Mas saiba que todas as suas orações não foram em vão. Enquanto você orava, o Senhor estava salvando, perdoando e preparando um lugar maravilhoso para a sua irmã, aonde o câncer não alcança mais ela, aonde a dor não chega mais perto dela e aonde a morte não existe mais. Ela agora descansa na misericórdia de Deus. Que Deus perdoe todos os pecados dela e conceda a essa filha amada o reino da glória. As suas orações não foram em vão. As suas orações foram ouvidas, atendidas e executadas por Deus da melhor forma. Não da sua forma, mas da forma dele, da maneira dele. E agora como é que eu fico? Vamos cantar para ela o que o Senhor quer dizer para ela? Forças. Levanta as mãos, Caetano, e recebe. Recebe. Olha para quem está do seu lado, porque às vezes quem está do nosso lado sofre e a gente não sabe. Canta para essa pessoa. Canta. Canta, coroinhas, bora. Força. Força te darei. Ô gente, não esquece do padre não. Misericórdia. Canta pro padre. Para todos nós, para todos. Força. Força, Jássica. Força. Força, força, mais uma vez. Nós iremos vencer, igreja. Você vai vencer. Você vai vencer. Forças. Não é hora de abandonar a rede. É hora de jogar novamente no lugar certo e debaixo de uma palavra, da palavra do Senhor. Aplaude esse Deus que é maravilhoso.
Quem quer dar glórias aí? Dá glórias. Quem quer gritar aleluia, grita. Quem quer agradecer ao Senhor, agradece, bendiz. Honra, glorifica, exalta, bendiz o nome dEle, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Ele não desiste de nós. Apesar de tudo que somos, Ele não desiste de mim, não desiste de você, porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, temos que amar também aqueles que são difíceis. É fácil amar quem é recíproco. Mas Jesus, Ele vai dizer para nós: o que adianta fazer até o que os fariseus são capazes de fazer? Senhor, eu não posso. Ele olha para você e diz: força eu te darei. Como é que eu vou pedir perdão àquela pessoa? Força eu te darei. Como você vai falar com aquela pessoa? Força eu te darei. Como é que o Senhor vai resolver a vida daquele cachaceiro? Força eu te darei. Permaneça aí e você verás a glória de Deus. Não saia de Jerusalém. Apesar que Jerusalém foi o lugar do sofrimento, Jerusalém também é o lugar da promessa, aonde o Espírito Santo foi derramado. E depois daquele evento Pentecostes, a igreja ganhou coragem, a igreja ganhou força. Não sou mais eu que luto, agora é o Espírito Santo que luta em mim, em meu favor. Então, forças, coragem, e vamos alcançar tudo aquilo que Jesus já nos prometeu. Somos vitoriosos.